Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sou a professora Fabiana, professora de Biologia. Hoje a nossa aula vai ser uma continuação da aula passada de Biologia A, né? Sobre a digestão, a fisiologia da digestão e do sistema de nutrição do nosso organismo. Hoje, especificamente, nós vamos conhecer quais são os órgãos no nosso corpo que estão envolvidos com esse processo, tá? Então, essa aula é a aula 15 e 16 do livro 6 de Biologia A, tá ok? Então, primeiro de tudo, na última aula eu expliquei qual era a diferença entre digestão e nutrição, tá? Então, vamos dar uma retomada nesses conceitos? Então, digestão é a transformação dos alimentos, tá? E essa transformação, ela envolve dois processos principais, que é uma transformação inicial, né, mecânica desses alimentos, é a quebra mesmo física desse alimento, mecânica desse alimento, e também uma transformação química desse alimento, já que tudo que a gente se alimenta, né, todos os itens alimentares da nossa dieta, eles são compostos, né, orgânicos, né? Então são composições químicas de grandes moléculas, né? Então, que é o que eu expliquei na última aula, que são os macronutrientes, tá ok? Então, esses alimentos, esses macronutrientes, eles são moléculas grandes, enormes, complexas, e eles precisam ser quebrados em moléculas menores para que a gente consiga absorver esses componentes químicos, tá ok? Então, a digestão nada mais é do que essa transformação desses alimentos em substâncias menores e mais simples para que o nosso organismo, o nosso corpo consiga absorver. Já o processo de nutrição, tá, está envolvido com a capacidade que o nosso organismo tem de absorver os nutrientes e direcionar cada um desses nutrientes para suas funções específicas, certo? Então, por que nós temos que comer? Ah, professora, a gente tem que comer porque eu, por exemplo, tenho uma fome sem fim, sem precedentes na história da humanidade. Não sei o que acontece. Bom, então, sabendo o que é o processo de digestão e de nutrição, quais as diferenças entre esses dois processos, vamos entender por que a gente precisa comer, por que eu tenho que me alimentar, né? Então, cada pessoa, dependendo da taxa metabólica, certo? Da atividade metabólica, tem uma necessidade maior ou uma necessidade menor de se alimentar. Tá? Mas todos nós precisamos repor as nossas energias. Por que então que nós temos que comer? Porque nós somos organismos heterotróficos. Nós não somos capazes de produzir o nosso próprio alimento, né? O que, se nós pudéssemos, seria muito bom para mim, por exemplo, que tem uma fome sem precedentes na história. Nesse período de quarentena, eu estou comendo a feira do mês em uma semana, então já ia me poupar muito, né? Mas enfim, nós não podemos produzir o nosso próprio alimento. Nós temos que obter esse alimento de fonte externa. Aqui eu coloquei uma analogia, por exemplo, da função desse alimento e para que nós precisamos. Então, o nosso alimento é o nosso combustível. Aqui eu tenho a imagem de um carro simples, modesto, né? Então, tem a imagem de um carro e tem aqui a bomba de gasolina para poder injetar, colocar, encher o tanque desse carro de combustível. O nosso organismo é a mesma coisa, o alimento é o nosso combustível, certo? Então, aqui tem uma imagem de uma analogia desse processo, né, alimentar e da necessidade desses alimentos. Eu coloquei a imagem de um carro e a imagem de um menino aqui, tá? Então, o carro, para que ele consiga se movimentar, né, atingir a velocidade e se movimentar, se deslocar, ele precisa de um combustível,
certo? Então, o combustível do carro é a força, dá a força motriz para esse carro. No nosso caso, o alimento, os nutrientes fornecidos pelos alimentos também dão a nossa força motriz. Então, para eu falar, para eu estar falando aqui, para eu me movimentar os músculos, realizar todos os processos fisiológicos, né, do meu organismo, precisa também de um combustível, tá? Então, é muito importante para que a gente consiga ter uma quantidade de combustível no nosso organismo, né, satisfatória. Semelhante ao que acontece com o tanque de combustível, à medida que esse carro a gente anda no carro, vai gastando, vai consumindo esse combustível. O nosso organismo também acontece da mesma maneira. Então, eu vou ingerir esse alimento, né? Fornecer essa energia para as minhas células, mas toda essa energia que eu vou ingerir, consumir, absorver e produzir também, né? Já que o nosso organismo ele também produz energia a partir do processo de respiração celular, né? Tudo isso é para a gente gastar. Então eu gasto e tenho que repor também, ok? Então o nosso combustível, que é o alimento, o nosso alimento é o combustível na realidade, e o oxigênio é o comburente, né? Aquele que vai ser gasto, queimado, vamos dizer assim, tá? Então, para que a gente tenha energia para as nossas atividades. Quimicamente, isso acontece desse modelo aqui, desse formato aqui. Então, eu tenho glicose, que é um monossacarídeo simples, o oxigênio, tá? O gás carbônico, água e energia. De onde eu vou obter essa glicose? Do que eu como, tá? Do processo de digestão. É um produto desse processo de digestão, tá? Dessa quebra de moléculas maiores em moléculas menores. O oxigênio eu vou absorver do processo respiratório. Então, eu tenho aqui o combustível, que é a minha moeda energética, né, a glicose, e o comburente, que é o oxigênio, que vão produzir nesse processo gás carbônico e água, que também estão relacionados com o processo de respiração. Então a gente inspira oxigênio, que serve como esse comburente, essa forma, né, de obter os produtos, que é o gás carbônico já produzido lá no final, né, no ciclo de Krebs, lá no final do processo de respiração celular. Dei uma revisada nesses processos de metabolismo celular para que vocês consigam relembrar esses processos aqui de consumo de oxigênio, produção de gás carbônico, ciclo de Krebs, certo? Para que isso tudo aqui acontece? Para que haja produção de energia que nós vamos utilizar nas nossas atividades diárias, tá? Então, quimicamente, é assim que acontece esse processo todo que eu acabei de explicar. E nós temos, então, dois tipos de digestão. A digestão física ou mecânica, que é uma digestão inicial, certo? Esse tipo de digestão acontece principalmente, né, primeiramente na boca, através do processo de mastigação, de trituração do alimento, de umidificação desse alimento pela saliva, né, deglutição, e a partir disso ocorre o segundo processo, que é a digestão química. Só uma observação: na boca já ocorre o processo de digestão química pelas amilases salivares, tá? Mas isso é especificamente para um grupo de compostos orgânicos, de componentes orgânicos. A digestão química aí já vai envolver uma série de reações químicas ao longo do nosso trato gastrointestinal, tá? E aí então aqui nós temos o resumo, né, desse processo de digestão química.
né? O amido, por exemplo, que é o primeiro tipo de componente que é quebrado nesse processo de digestão, lá na boca, quando eu como um pedaço de pão, por exemplo, um hambúrguer, um pedaço de pão de manhã, né? De manhã cedo, esse pão, ele é rico em amido. Amido é um complexo grande de várias glicoses. Então, a pitialina da minha boca, né, da saliva, vai fazer com que esse amido seja quebrado em pequenas moléculas de maltose, tá? E depois em moléculas de glicose, que são as menores moléculas que podem ser absorvidas, tá? Então, inicia aqui, ó, com as glândulas salivares, depois entra o processo de todo o processo químico do estômago, dos órgãos anexos, como o pâncreas e como o fígado, até chegar na porção final desse processo químico, né, que aí já é o processo de absorção desses nutrientes. Então, qual é o caminho no tubo digestório? Qual é o caminho desse alimento? Primeiro de tudo, a boca, né? Então, primeiro órgão, né, primeira estrutura, primeira parte do nosso corpo que entra em contato com esse alimento é a boca. Então, a boca é constituída pela língua, pelos dentes e pela saliva. São esses três componentes que estão envolvidos nesse processo, tá? Os dentes para triturar, a saliva para misturar esse alimento e para umedecer, né? A língua, aliás, para misturar movimentar esse alimento e junto com a saliva umedecer e misturar esse alimento para que a gente consiga deglutir, engolir esse alimento. Tá? Depois vem faringe, esôfago e estômago. Logo abaixo nós temos o nosso intestino com suas divisões, intestino delgado e intestino grosso. Nós vamos ver cada um desses componentes, tá ok? No caso da boca, a língua, ela tem uma função muito importante. Além, né, daquelas pessoas que são comentaristas de boato, né, a língua ela não é feita para isso, para comentar os boatos alheios, mas para principalmente sentir o sabor dos alimentos, porque na nossa língua há o que nós chamamos de papilas gustativas. E essas papilas gustativas, elas servem para poder nós sentirmos o sabor dos alimentos. Por isso que nós sentimos diferentes sabores, aqui ó, diferentes sabores em diferentes regiões da nossa língua. Por quê? Porque nós temos formatos de papilas gustativas diferentes, certo? Nessas regiões. Outra função da língua é envolver o alimento, tá? Misturar, movimentar esse alimento para que a saliva produzida nas glândulas salivares, né, elas consigam umedecer esse alimento. A úvula, que tem, então nós temos aqui, ó, a foto da úvula, né? Então auxilia na deglutição e auxilia na fonação, certo? Na formação dos sons. Então, como que essa úvula ela auxilia na deglutição? Ela ajuda a gente a engolir. Então, deglutir é engolir o alimento, tá? Então, tem essas funções muito importantes no nosso organismo. A saliva é uma das partes mais importantes desse primeiro processo de digestão. Por quê? Elas são produzidas em glândulas específicas da nossa boca, que nós chamamos de glândulas salivares, certo? E ela possui enzimas digestivas, tá? Então, essas enzimas, né, a pitialina ou amilase salivar, elas têm função de quebrar esses componentes. Quais são os componentes que são quebrados na boca? Principalmente os carboidratos, certo? Então, são os primeiros componentes que são quebrados na digestão, tá? Então, tem função de molhar e amolecer esses alimentos e de digerir o amido, porque é rica em pitialina. E aí,
Depois desses dois componentes, nós temos a função dos dentes. Gente, os dentes no nosso organismo têm uma função primordial na nossa alimentação. Por isso que a nossa arcada dentária inferior e superior, ela tem formatos e tamanhos de dentes distintos, porque ao longo do processo evolutivo, né, dos mamíferos, eles desenvolveram, por causa dos diferentes hábitos alimentares, né, foram desenvolvendo essas diferenças na realidade dessas dentições, tá? Então, principal função desses dentes é triturar, amassar, cortar. Então, cada um dos nossos grupos de dentes, né, incisivos, caninos, premolares e molares, tem uma função diferente. Então, por isso muito importante também nós mantermos a integridade da nossa cavidade bucal, né? E aí entra todos os componentes, dentes, né, a saúde mesmo da boca. Depois que esse alimento ele passa da boca, ele entra diretamente em contato com a faringe. Essa faringe, que é essa região bem aqui, logo abaixo, que liga o sistema respiratório e liga o sistema também, as porções do sistema digestório, né? Ela é muito importante porque nós temos duas estruturas que nós chamamos de glote e epiglote, tá? Precisa haver como se fosse mesmo nessa faringe, como se fosse, eu tenho a faringe aqui e uma aba, né? Que quando a gente vai deglutir, essa aba ela fecha, né? Essa estrutura ela fecha o canal respiratório, tá? Por que que isso é importante? Isso evita que quando a pessoa está engolindo o alimento, ela morra asfixiada, tá? Ou seja, esse alimento ele passe pelo canal errado, né? E entra, em vez de descer para o esôfago, ele entra no canal respiratório, tá ok? Então é muito importante a gente possuir essa estrutura, tá ok? Então, na próxima aula a gente vai continuar vendo os órgãos do sistema digestório, tá ok? E entendendo esse processo de digestão no nosso organismo. Tchau, até a próxima aula.